satisfação estar aqui, reunidos para expor a palavra de Deus. É um privilégio muito grande quando nós podemos estudar a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir as Escrituras, lá em Mateus, capítulo 11, versos de 25 a 30. Mateus, capítulo 11, versos de 25 a 30. Eu quero falar com vocês nessa tarde sobre a revelação de Jesus Cristo como Salvador. Esse é um fato, não que nós descobrimos, mas o fato de que ele se revela como Salvador dos homens. E essa é uma doutrina extremamente importante e necessária para que nós possamos ter uma compreensão bíblica e teológica acerca dessa doutrina. Diz assim a palavra de Deus: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O evangelho escrito por Mateus, que antes da sua conversão era chamado de Levi, ele era um coletor de impostos, e Jesus o chamou de forma irresistível, e ele, abandonando tudo, tornou discípulo de Jesus. E ele, então, foi usado por Jesus, usado pelo Espírito Santo, para escrever esse evangelho, que tem o seu nome. O nome Mateus significa presente de Deus. E o seu paralelo na língua hebraica é Matatias, que significa presente de Deus, um dom de Deus. Esse evangelho ele foi escrito entre os anos 63 a 66. E o seu propósito foi apresentar Jesus Cristo para os judeus. E se você conhece e estuda o evangelho de Mateus, você vai descobrir que ele é um evangelho onde as afirmações, as narrativas, elas são feitas, e essas narrativas e essas afirmações narradas são corroboradas com textos do Antigo Testamento, porque a intenção do autor é provar para os seus leitores que Jesus Cristo é o Rei dos judeus, mas não somente dos judeus, ele veio para ser o Rei de todas as nações. Mateus, ele é o Evangelho do Rei, o Evangelho do Rei. E nós temos 3 motivos principais para estudarmos esse Evangelho. O primeiro deles é porque Mateus é o Evangelho que apresenta Jesus como Messias prometido no Antigo Testamento. Então, se existe um objetivo na mente de Mateus, é explicar para os judeus de que aquele ungido, descrito em Isaías capítulo 61, aquele servo sofredor, descrito em Isaías capítulo 52 a 55, e todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, que é o Rei,
é o Messias prometido. Também, Mateus, ele é o evangelho da igreja. E ele é o único escritor do Novo Testamento, dos evangelhos, que usa a palavra igreja, lá em Mateus capítulo 16, verso 18 e 18, versículo 17. E quando Jesus Cristo usa o termo igreja, ele não está se referindo exclusivamente à nação de Israel, mas ele está falando agora sobre pessoas crentes de todas as nações. Todas as nações. É um detalhe muito interessante, porque somente Mateus narra a vinda dos reis magos para adorar Jesus como rei. E agora Jesus não é mais o rei de Israel, não é mais o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E o evangelho de Mateus termina com a grande comissão, quando Jesus Cristo dá a grande comissão. Nessa grande comissão ele diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o evangelho de Mateus também, ele, além de ser o evangelho que apresenta Jesus como Messias, o evangelho da igreja, ele é o evangelho dos discursos e dos ensinos de Jesus Cristo. Nenhum evangelista registra tanto os ensinamentos de Jesus, o conteúdo do ensino de Jesus, como Mateus. Só para você ter uma ideia, a gente vai chegar, por favor, aí, no capítulo 11, que é o capítulo que nós lemos, mas você vai descobrir alguns detalhes muito interessantes, porque se no capítulo 1 e 2, nós temos a narrativa do nascimento do rei, 1 e 2. Se você quer saber como foi que Jesus nasceu, você lê Mateus 1 e 2. E você observa que, ao começar a narrativa, ele já apresenta a genealogia de Jesus como filho de Abraão e filho de Davi, para dizer que Jesus Cristo ele é o rei de Israel. Depois, nos capítulos 3 e 4, nós temos o preparo ministerial do rei. É o período em que Jesus Cristo ele é preparado, e os capítulos 3 e 4 revelam lá o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, toda a sua preparação. E é lá no capítulo 4, versículo 17, que é o versículo-chave de todo o Evangelho, que Jesus começa o seu ministério com a prisão de João Batista. Nos capítulos de 5 a 7 de Mateus, você tem a ética do rei. É o Sermão do Monte, onde Jesus Cristo apresenta ali os seus valores, os valores que deverão nortear o comportamento, a conduta, o caráter dos súditos do rei. Nos versos, observe lá, nos capítulos 8 e 9, Mateus vai então reunir um conjunto de milagres que Jesus Cristo fez para mostrar o poder de Jesus sobre a natureza, o poder de Jesus sobre Satanás, o poder de Jesus sobre as doenças, o poder de Jesus sobre a morte. E a ênfase de Mateus capítulo 8 e 9 é justamente mostrar que esse rei é poderoso, ele é um Messias poderoso. No capítulo 10, ele vai apresentar os missionários do rei. É o capítulo onde ele recruta os seus discípulos, ele treina os seus discípulos. Mas eu quero chegar aqui no capítulo 11, que é o nosso capítulo de hoje. E no capítulo 11, Jesus Cristo ele vai fazer 3 revelações importantíssimas para nós. E esse capítulo 11, a gente poderia chamar que é o capítulo das revelações do rei. O rei mostra a sua identidade. O rei mostra a sua RG para dizer quem ele é para nós. E nos versos de 1 a 19, você vai observar aí no texto, de 1 a 19, Jesus Cristo ele vai se revelar como aquele que é o Messias. E ele vai citar justamente
a sua pregação, mas João envia mensageiros, porque João estava preso. E a pergunta que João faz é: será que de fato você é o Messias? E Jesus responde lá no verso 4 do capítulo 11: ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Em outras palavras, Jesus está mandando um recado, está revelando para nós que Ele é de fato o Messias prometido. Ele é o cumprimento, Ele é o ungido de Deus. Isaías capítulo 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar, para curar, para libertar, para trazer consolo para aqueles todos que choram. Então, nos versos de 1 a 19, você vai descobrir aí que ele se auto-revela como Messias, aquele que de fato é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Dos versos 20 até o verso 24, Jesus vai se revelar também, não como o Messias, mas agora como o juiz, porque vai citar aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, vai citar aquilo que estava acontecendo em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, e ele vai mostrar, no versículo 24, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E Jesus está então revelando outra faceta do seu ministério. Ele é o Messias, mas ele é o juiz. Ele é aquele que vem para julgar a todos. E todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas agora, irmãos, na última parte desse capítulo 11, Jesus vai se revelar como o Salvador, aquele que veio trazer a salvação. Se ele é o Messias, se ele é o juiz, ele agora é o Salvador. E eu queria me deter nesses versos de 25 a 30, justamente para mostrar como é que Jesus ele se revela como Salvador. Porque esta é a doutrina central da Bíblia. Se existe uma doutrina que eu e você, nós precisamos aprender, se existe uma doutrina que eu e você, nós precisamos ter profundidade de conhecimento, se existe uma doutrina que eu e você, nós devemos nos apropriar dela, é a doutrina da salvação. É compreender a figura do Salvador, e é compreender a grandeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Eu quero destacar aqui, porque Jesus Cristo ele vai se apresentar aqui como todo o conteúdo da Bíblia, que ele é o Salvador único e suficiente. A vida eterna está em Jesus. Aquele que tem Jesus tem a vida eterna. Aquele que não tem Jesus não tem a vida eterna. Então, como eu já falei de fake news hoje, aqui pela manhã, qualquer outra informação além dessa é fake news. É notícia falsa. E nós estamos vivendo um contexto que há muitas notícias falsas acerca do Evangelho, acerca da salvação. Então eu queria que nessa tarde você se fixasse nesse texto comigo, e eu quero apresentar aqui alguns pontos fundamentais da doutrina da salvação. Vamos começar. Jesus diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja bem que aqui nós temos o conteúdo da oração de Jesus.
Ele não está falando isso aqui para o povo. Ele está orando a Deus. Jesus aqui está sendo bem calvinista, né? Se ele fosse usar a expressão do termo aqui, né? Ele está aqui revelando os segredos do que é a salvação. Depois, nos versículos 28 a 30, ele vai nos informar acerca da proclamação da salvação. Ele vai convidar as pessoas à salvação, mas aqui, nessa oração que ele faz, ele está justamente nos ensinando o segredo da doutrina da salvação. E aqui eu quero destacar 5 pontos importantes nessa oração que Jesus Cristo faz. A primeira delas é a origem da salvação. E a origem da salvação está em Deus. Ele é o autor e consumador da fé. Se Jesus Cristo diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos, preste atenção que o sujeito, o autor da revelação da salvação é Deus. Então não existe possibilidade de salvação bíblica no homem. Não há caminho do homem para Deus. Não há possibilidade. E aí ficar discutindo esse negócio de eu sou arminiano, eu sou calvinista, isso é uma grande bobeira, porque a Bíblia é muito simples, é muito clara. Jesus Cristo é muito claro no que ele está ensinando aqui. Ele agradece a Deus, porque Deus é o autor da salvação. Há muitos textos na Bíblia. Se você pegar Efésios, veja lá, por favor, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a bênção que ele vai nos revelar aqui, a bênção pela qual ele é bendito, é a salvação. Ele vai falar aqui justamente sobre a doutrina da salvação. Veja no capítulo 2 de Efésios, capítulo 1, veja aí, por favor. Diz assim: ele, Deus, o sujeito, o autor, a origem, ele vos deu vida. Se ele vos deu vida, é porque vocês estavam mortos. E uma pessoa morta espiritualmente não pode crer em nada. E uma pessoa que está morta espiritualmente não tem livre-arbítrio para nada. Ela está morta nos seus delitos e pecados. Então preste atenção, o que Jesus Cristo está nos ensinando aqui, nessa oração que ele faz de gratidão: graças te dou, ó Pai. Na linguagem de Paulo, bendito seja Deus e Pai, porque Deus, o Pai, é a origem da salvação. Você está entendendo o negócio, como é que é? Então para de ficar discutindo aí esse negócio de arminianismo, calvinismo. Isso enche a paciência, enche o saco. Vai ler a Bíblia, cara. Para de ficar assistindo esses vídeos aí, besta, bobo. Vai para a Bíblia. Segunda coisa muito importante que nós temos no texto aqui, é que a natureza da salvação é sobrenatural. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste ao que? Aos pequeninos. Presta atenção. Você tem um mínimo de inteligência para entender esse texto. Um mínimo. Você entende nesse texto que a salvação, por natureza, é sobrenatural. Trata-se de um ato divino de Deus se tornar conhecido pessoalmente a um indivíduo. O que é revelação, irmãos?
Veja no texto, pensa um pouco. Porque ocultaste essas coisas e as o quê? Revelaste. O que é a conversão? É uma revelação de quem Deus é. É uma revelação de quem Jesus Cristo é. Preste atenção. Conversão, salvação, não é adesão a um discurso. Não é um convencimento ideológico. Não é a adesão a uma ideologia. Jesus Cristo diz para Nicodemos, se alguém não nascer de novo. Ele diz, necessário vos é o quê? Nascer de novo. Então, o que é a conversão? O que é a salvação? É quando Deus, Ele se auto-revela a mim. Ele se revela quem Ele é, quem Jesus Cristo é, quem eu sou. É um ato sobrenatural, é um ato do Espírito Santo de regenerar, de convencer o homem do seu pecado, da justiça que está em Cristo e do juízo, se ele não se converter. Isso é muito importante. Terceiro lugar, a origem da salvação está em Deus. A natureza da salvação é sobrenatural. Terceiro, o alvo da salvação são os humildes de coração e não os soberbos. Quando ele diz assim, essas coisas, ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, o ocultar aqui é um ato de Deus para os sábios e instruídos. Quem são os sábios e instruídos aqui? Jesus está se referindo àquelas pessoas que são soberbas, aquelas pessoas que têm justiça própria, aquelas pessoas que acham que merecem a salvação, aquelas pessoas que se acham entendidas teologicamente, aquelas pessoas que rejeitam a justiça que está em Cristo e querem propor para Deus a sua própria justiça. Aqueles que não se convertem porque querem impor a sua glória. A sua glória. Os líderes religiosos judaicos eram espiritualmente arrogantes e soberbos. Isso fazia com que Deus, o quê? De uma certa forma, resistisse a eles, ocultando-lhes a revelação. Os pequeninos aqui são os humildes de coração. Veja lá Mateus 5,3. Só para você entender, Mateus 5,3. O que diz aí? Mateus capítulo 5, versículo 3. Diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o quê? O reino de Deus. Todo mundo é doente, todo pecador é doente, mas a Bíblia diz, os sãos não precisam o quê? De médico. O que isso significa? Aquela pessoa que entende que ele não é doente, que ele não é pecador, então ele não precisa de... Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. O apóstolo Paulo expõe essa tese muito bem definida, bem explicada lá em 1 Coríntios capítulo 1, quando os crentes de Corinto, na sua soberba, no seu entendimento, eles achavam que merecia a salvação, e Paulo vai descrever lá que os judeus pedem sinais, os gregos querem sabedoria, mas que ele pregava a cruz de Cristo, que era escândalo, que era loucura, mas que era o poder de Deus. E ele diz, veja aí, entre vocês, que não foram chamados muitos entendidos de nobre nascimento, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, Deus escolheu as coisas frágeis deste mundo, justamente para que aquele que se gloriar
glorie-se no Senhor. A salvação vem de Deus. Vem de Deus. Quarto aspecto que Jesus vai nos ensinar: a origem da salvação está em Deus. A natureza da salvação é sobrenatural. O alvo da salvação são os humildes de coração. Mas há uma quarta verdade fundamental aqui, é que a salvação ela é mediada por Jesus Cristo. Veja no versículo 26, Jesus diz assim: ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja bem, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quê? O quiser revelar. Preste atenção. Tem muitas seitas hoje, heterodoxas, que dizem que acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Testemunha de Jeová, né? Espiritismo, os mormons. Preste atenção. Jesus está nos ensinando aqui que Ele é o mediador da salvação de Deus. É Ele que administra esse processo. É Ele que media esse processo. Veja que Jesus está ensinando aqui o seguinte: o Pai se revela ao Filho, e o Filho revela a si mesmo. E o Pai, aqueles que buscam a Jesus pela fé. 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, 5, 6, diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou por nós. Então ninguém pode chegar até Deus, ninguém pode ter a salvação se não for através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. É muito interessante isso, porque lá em João, capítulo 14, versículo 6, um texto muito conhecido, principalmente vocês que estão aqui assistindo, né? Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o quê? A vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja bem, é fake news. Aquela ideia de dizer que todos os caminhos o quê? Levam até Deus. É fake news dizer que a religião leva a Deus. É fake news. A verdade está aqui, a boa nova. A verdade do Evangelho é que Jesus, somente Ele, exclusivamente, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém pode chegar até Deus, e ninguém pode conhecer a Deus, e ninguém pode receber a revelação de Deus, senão através de Jesus Cristo. É Ele que nos revela o Pai. Lembra desse contexto que Filipe disse: Jesus, por favor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus respondeu: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, cara. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, é através de Jesus Cristo que nós chegamos até Deus. É através de Jesus Cristo que nós entramos na presença de Deus. É através de... Ele é o nosso sumo sacerdote que nos leva à presença de Deus. Ele é o profeta que nos revela a Deus. Ele é o rei que vai reinar em nossa vida. E que vai trazer o reino de Deus, o senhorio de Deus para a nossa vida. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Mas o quinto ponto, e eu quero encerrar, é a primeira parte, tá? Não sei se vai dar tempo, mas nós estamos falando sobre a doutrina da salvação. E aí eu quero chamar a sua atenção, em quinto lugar, porque aqui tem um negócio que pega. O pessoal não gosta não, mas está aqui. Veja o que Jesus Cristo diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Vamos ler juntos aí o versículo 7? O que é que diz? Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser o quê? Revelar.
Aí o bicho pega. Pega ou não pega, Eduardo? O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo que não depende de quem quer. Depende de quem Cristo quiser. Aqui nós temos a doutrina da eleição. A salvação é consequência da eleição divina. Deus se revela em Cristo Jesus. E Cristo Jesus revela a Deus a quem Ele escolheu e a quem Ele quiser se revelar. Por favor, dá um pulinho lá em João capítulo 10. João capítulo 10. Por favor, rapidamente. João capítulo 10. Esse texto é muito forte, muito elucidativo, né? Quando Jesus diz assim, no versículo 26 de João capítulo 10, ele diz assim: mas vós não credes. Por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então eu quero deixar para você nessa tarde esses 5 pontos doutrinários que estão aqui nesse ensino de Jesus, em Mateus capítulo 11, versos 25 a 30. O cerne da doutrina da salvação. 5 pontos. A origem da salvação está em Deus. A natureza da salvação é sobrenatural, é uma revelação de Deus. O alvo da salvação são os humildes de coração e não os soberbos. Em quarto lugar, a salvação é mediada por Jesus Cristo, é administrada por Ele. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Ele vai mostrar, em quinto lugar, que a salvação é consequência da eleição divina. Aí Jesus deixa de ser calvinista, que agora virou arminiano. Vai agora fazer a chamada universal. Vai proclamar a salvação. Você acha que Jesus Cristo tinha dúvida sobre a soberania da salvação? E aí ele vai, depois de ensinar o cerne, a doutrina da salvação, depois de dizer que a salvação é um ato soberano de Deus, ele diz assim: a proclamação da salvação deve ser feita pela igreja a todas as pessoas. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sei quem são os eleitos, eu não sei a quem Deus quer salvar. Ele conhece, Ele sabe, Ele é soberano. Ele vai então fazer uma chamada universal. Ele vai se dirigir às multidões agora, nos versos 28 a 30. Eu quero destacar 3 pontos para eu encerrar. Primeiro, a quem Jesus convida. Veja aí, versículo 28, o que é que ele ensina aí? Jesus, ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. Ele não diz vinde à igreja, porque ele tinha dito anteriormente que ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, e aquele a quem o Filho quiser o quê? Revelar. Então, se você quer salvação, você tem que ir a quem? A Jesus. A lógica do texto. Vinde a mim. Venha a uma pessoa, não a um templo, ou igreja, ou a uma religião. Venha já. Venha imediatamente, ou agora mesmo. Venha. Porque quem o chama é Jesus Cristo. E o seu chamado é o quê? Irresistível. Nós chamamos aos ouvidos, nós pregamos.
Aquilo que nós aprendemos em oculto, nós proclamamos nos eirados. Nós falamos a mente, nós dirigimos as pessoas. Mas o chamado irresistível é Jesus que faz ao coração. É Ele que chama. Ele chama. E é mais ou menos assim, meus amados irmãos. Venha, pois quem o chama é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor. E Ele está chamando assim, venha. Isso significa, sabe o quê? Creia em mim. Se a salvação é do Pai, se a salvação é um ato sobrenatural, venha, que eu vou revelar para você quem é o Pai, quem sou eu. É Ele quem revela, é Ele quem chama. Segunda coisa importante nesse texto, quem convida, mas quem são os convidados? Ele diz assim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados da fadiga do trabalho, em qualquer de suas formas, cansados espiritualmente da religião formal, do ritualismo, do legalismo, do pecado. Todos que estáis sobrecarregados ou oprimidos pelo pecado, pelo diabo, pelo medo de morrer. Todos que estão sobrecarregados de fardos religiosos, de culpas, de tristezas, de angústias, de medo. Jesus está convidando você nessa tarde. Só Ele pode revelar para você de forma sobrenatural quem é Deus e o que é a salvação. E Ele está convidando você. Mas em terceiro e último lugar, aqui são convidados. E eu acho isso aqui maravilhoso, porque primeiro, Ele convida você para o alívio, diz assim, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu gosto dessa palavra, alívio. Alívio. Quem é que não gosta de alívio, hein? Essa palavra no grego significa de um refrigério imediato. A consciência, a mente e o coração. É a libertação de tudo aquilo que cansa e produz desconforto. Lembra daquela propaganda? Tomou Doril, a dor sumiu. É isso aí. Jesus está convidando você para um alívio imediato. Imediato. E é tão interessante porque quando Jesus, Ele salva, não é salvação à prestação, não é salvação condicionada a um processo, não. Ele traz alívio imediato. Ele diz, a minha paz vos dou. Vos dou. Só que Jesus está colocando aqui, se a salvação é uma revelação, Ele está dizendo aquilo que Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de toda dor. De toda dor. De tudo aquilo que maltrata você, que oprime você. Mas em segundo lugar, Ele completa a ideia. Ele completa. Porque Ele fala de alívio, mas Ele fala em segundo lugar de descanso interior. Veja aí no texto. Interior. E achareis descanso para a vossa alma. O que significa isso? Quando nos aproximamos de Jesus, Ele nos dá alívio. Mas quando nós nos submetemos ao seu senhorio, ao seu jugo, e começamos a caminhar com Ele, nós vamos encontrar o quê? Descanso. Ele não está chamando apenas para você tomar um analgésico espiritual. Ele está convidando você para uma caminhada de vida. Caminhada de vida.
para um discipulado. E a salvação nada mais é do que isso. Quando nos aproximamos de Jesus, Ele nos dá alívio. Mas quando colocamos o seu jugo e aprendemos dele, encontramos o descanso interior. A expressão tomar o jugo significa tornar-se um discípulo de Jesus. Cito aqui Samuel Rutherford, que ele diz: a cruz de Cristo é a mais suave carga que já suportei. Ela é uma carga tal como as asas são para os pássaros, ou as velas são para o barco, para conduzir-me ao meu porto destino. Eu quero encerrar relembrando você o conteúdo do capítulo 11 de Mateus. 11, de 1 a 19, Jesus se revela como Messias. Mateus, capítulo 11, versos de 20 a 24, Jesus, ele é o juiz. Mas Mateus, capítulo 11, de 25 a 30, ele é o Salvador. E ele resume para nós, de uma forma prática, o conteúdo doutrinário da salvação, mas o aspecto prático, apropriativo, como é que você se apropria da salvação de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai, na nossa fraqueza, na nossa limitação. Olha para aquelas pessoas que estão aflitas nesse momento, que estão oprimidas, que estão desiludidas, que estão enganadas. E que o Senhor nessa tarde se auto-revele a elas como Salvador, como aquele que pode trazer alívio, libertação, paz, salvação plena, Senhor. Deus, isso não compete a mim como pregador do Evangelho. Só o Senhor pode convencê-los à luz das Escrituras, usando a simplicidade, Senhor, e a clareza das Escrituras sagradas para revelar o mistério que há em Cristo Jesus. Faz isso, ó Deus, nessa tarde, de forma irresistível, de forma graciosa, de forma amorosa, de forma libertadora. Faz isso, ó Deus, para todos aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, aflitos, iludidos pelo pecado e desejosos de ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Faz isso para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.